Bom, boa tarde, pessoal. A gente vai começar o nosso bate-papo de hoje. Temos aqui dois pastores com formação em filosofia e em teologia. Você foi na FAPFOR? Sim. O pastor Tarcísio Pontes e o pastor Elianai Cabral, que fez a formação de filosofia aqui na UES, né? Começou aqui, mas eu me formei na Federal do Paraná. Na UFPR. Eu queria que a gente pudesse pensar inicialmente, assim, a partir de uma certa percepção comum nas pessoas, né, que necessariamente relaciona cristianismo, particularmente as experiências comunitárias de fé cristã, não católicas, quer dizer, que começaram ou da reforma, ou dos processos de reforma, ou das experiências mais recentes, né, de congregação das pessoas, etc., com um certo conservadorismo político, né? Quer dizer, em que medida isto ocorre, por que ocorre, em que medida isto é necessário, quer dizer, qual a relação entre fé cristã em geral e fé cristã nessas experiências assim chamadas evangélicas, ou nascidas das reformas, dos processos históricos de reforma, com uma certa postura política conservadora, ou de um novo conservadorismo. Sim. Bom, a pergunta é ótima. Inclusive, eu a imaginei hoje cedo, pensando sobre o que nós faríamos a conversa. Ela é fundamental, porque parece óbvio que a igreja evangélica ela é com frequência conservadora. Ela faz a opção por alternativas conservadoras, tanto politicamente como, eu diria que, principalmente, e porque o faz nos costumes, sim, ela o faz também politicamente. Parece que uma coisa não consegue se desconectar da outra, né? Política e visão de mundo, e valores, e ética, e moral, né? Eu acho que a primeira questão importante é que o conservadorismo, a atitude conservadora, ela é muito apropriada para o projeto religioso. Ela dá muito certo para o projeto religioso, porque você consegue manter uma certa estabilidade quando você não impõe uma agenda mais aberta, mais crítica, uma agenda que considere mudança de opinião, que pense outras realidades, a realidade concreta do humano, da pessoa, do pobre, das minorias que carregam tanta ambiguidade, tanta tensão, né? As diferenças, elas impõem tanto choque, tanto conflito. É muito mais apropriado para a manutenção da instituição. Então, esse conservadorismo, pastor, você acha que é inicialmente ou primeiramente um conservadorismo institucional, ou seja, um conservadorismo da própria instituição? Exatamente. O que eu queria dizer é o seguinte, que eu acho que se a gente quiser pensar aqui, o que a gente falou aí de novo conservadorismo, a gente vai ter que puxar a coberta, entendeu? Puxar a manta e descobrir que, na verdade, o que está por baixo disso é um projeto de poder. É um projeto de poder. O conservadorismo, ele é uma arma de produção das mentes, do pensamento, de influenciar as condutas poderosíssima. Então, a relação dele com a manutenção do poder é enorme. E aí você tem um outro aspecto. Eu acho que, imagino que a gente vai continuar conversando sobre esse conceito, que eu não quero abrir mão dele, acho que ele é importante. O outro é que o moralismo, ele compõe, ele faz parte da tradição evangélica, que é uma tradição piedosa, uma piedade
desenvolvida com o corpo, com os costumes, né? É do evangélico ter uma atitude de escrúpulo, e o escrúpulo mais específico, né? Mais concreto, com os costumes, né? É da tradição evangélica. E é claro que isso vai se reproduzir nas opções políticas, tanto é que hoje a gente está passando por isso, né? As chamadas fake news, que não são qualquer futrica, não é qualquer diz-que, é um projeto de conduzir o comportamento das pessoas, de formar a mentalidade, de colar uma narrativa, né, sobre a realidade, se é que a gente consegue usar essa palavra realidade, mas eu acho que fica bem entendido, né? Colar uma narrativa sobre algo. Então, os fake news, as notícias falsas, elas exploram o pânico moral, né? A ideia delas é deixar as pessoas apavoradas, né? Elas produzem histeria coletiva, né? O candidato X, ele é um satanista, tem que ser uma coisa bem grotesca, né? O cara defende um incesto. No livro dele tem lá um parágrafo em que ele defende as relações incestuosas de pais com filhos. Então, e aí as pessoas ficam apavoradas com esse escrúpulo moral à flor da pele, né? E você consegue, a partir disso, conduzi-las. Porque é preciso, então me parece que é preciso sempre dizer que um grande perigo iminente se apresenta, de modo que o que pode proteger as pessoas, ou o que pode essa postura conservadora, tanto do ponto de vista, digamos, teológico, das práticas religiosas, mas também enfim, em relação aos costumes. Tem a ver muito com a questão escatológica, né? Você produz o caos, sim, mas que esse caos pode ser vencido por um salvador da pátria, por um salvador que venha fazer com que aquela situação violentamente, né? Chegue com força, uma força imensa, montado num cavalo branco, né? Com uma figura apocalíptica, né? E um exército de celestial, entendeu? E que vai tomar conta dos demônios, dos representantes do inferno aqui na Terra. E aí ele vai construindo essa narrativa, né? A partir dessa metanarrativa, uma narrativa aqui, né? no chão da vida. E aí as minorias vão sendo demonizadas, pessoas que têm um outro pensamento, que não concordam com a visão de mundo conservadora, passam a ser massacradas, passam a ser demonizadas, literalmente. Então, se o conservadorismo, digamos assim, é uma prática, é um discurso, é uma prática que tem a ver com certa relação de poder, portanto, com o projeto de poder, né, que se apresenta dessa forma, quer dizer, é o projeto de poder institucional. Ver se é isso que vocês estão dizendo. Sobre um grupo de pessoas, sobre a comunidade, né? Porque isso ocorre não apenas nas práticas evangélicas, ocorre também nas práticas católicas. Sim, com certeza. Enfim, né? Inclusive nas práticas católicas, com mais força, nas que têm a mesma matriz. Uhum. A matriz fundamentalista, inclusive, né? Do início do século XIX, né? Ou no século XIX, no século XIX, né? que é o movimento católico carismático, por exemplo, né? Que tem essa coisa do escrúpulo, né? Pessoas escrupulosas, pessoas que estão sempre atentas ao comportamento do outro, né? Preocupadas com a ordem da vida, que conectam vida boa, vida feliz, vida justa, com comportamentos morais rigorosos, regrados. Essas pessoas se ocupam muito mais, elas se escandalizam muito mais com o comportamento diferente, né, do homoafetivo do que com a criança
que está sem condições sociais dignas para viver. Não, com certeza. Eu me lembro de uma conversa que eu tive recentemente com um rapaz que é congregado, enfim, numa dessas grandes igrejas aí, grande influência nos meios de comunicação, etc. E eu disse o seguinte: rapaz, o teu 13º, né? O teu abono de férias. Ele dizia: não, eu prefiro perder o 13º abono de férias do que meu filho ter contato com a ideologia de gênero. E eu perguntava: o que é ideologia de gênero? Não, bom, aí vai as explicações, não tem mais homem nem mulher, né? Então, me parece que aí, bom, eu já esqueci qual era a pergunta que eu ia formular. Não, lembrei. Bom, então é o seguinte, quer dizer, se a lógica interna, digamos assim, dessa prática discursiva, institucional, né, tem a ver com um certo projeto de poder, né, sobre uma comunidade, um grupo congregado e tal, de algum modo, isso talvez reflita, eu estou querendo pegar um pouco assim, uma auto-reflexão nossa, assim, de algum modo, e a partir inclusive disso que a Helena colocou, né, do surgimento já no começo do século XIX, de uma postura, né, escrupulosa, né, na prática carismática e tal. De algum modo, a experiência social que essas pessoas têm é de fato de uma instabilidade no mundo moderno. Né? Me parece que é uma recusa do mundo moderno, mas uma recusa, digamos assim, movida, agenciada por um certo medo diante das ameaças do mundo moderno. Né? E, de algum modo, a experiência religiosa meio que promete uma proteção diante dos riscos do mundo moderno. Né? Sim. Quer dizer, o que eu quero dizer é que talvez tenha uma percepção, uma certa sensação, ou uma percepção correta das pessoas, porque, de fato, o mundo moderno não é algo no qual a gente possa depositar as nossas esperanças. Não, e né? ele é vertiginoso, ele é assustador. Né? Eu estava pensando hoje, né? A gente conversou um pouco aqui, a gente está discutindo assuntos que já estão ultrapassados, né? Sim. Que a gente tem que dar passos à frente, o darwinismo, porque assim, o conservadorismo ele é tão violento, tão assustador, que a gente precisa salvar pelo menos o darwinismo, mesmo que ele já esteja ultrapassado. Né? Sim. Vamos salvar o humanismo, os direitos humanos, que é um projeto que não deu conta da justiça no mundo. Não deu conta da justiça no mundo. Que não deu conta da dinâmica, da ambiguidade humana, mas que pelo menos os direitos humanos, né? Pelo menos os direitos humanos. E hoje a gente tem gente como Donna Haraway falando do cyberfeminismo, né? Fazendo o manifesto ciborgue, sim. Que é a nossa realidade. A gente aqui agora, nesse momento, nós somos ciborgues, a gente não sabe onde começa o humano e onde termina o humano e começa a máquina, ou onde começa a máquina onde termina a máquina e começa o humano. Quer dizer, são coisas que estão aí, assustadoras. E aí talvez, eu acho que você falou um negócio que foi genial. Talvez esse novo conservadorismo tão fácil, né, que se acende com tanta facilidade, ele tem a ver com essa sensação de insegurança. O novo, ele não é só novo, ele é muito rápido. Muito rápido, né? A famosa frase do Marx de que tudo que é sólido se desmancha no ar. Né? No mundo moderno, quer dizer, você não tem... Eu me lembro não apenas as diferenças da geração do meu pai para a minha, mas da minha experiência já de vida adulta 10 anos atrás para hoje. Né? Então, eu vejo essa questão do mundo moderno, que as pessoas no mundo religioso se sentem ameaçadas. No entanto, eu vejo também muita hipocrisia no mundo religioso com relação a esse modernismo ou pós-modernismo. Né? Tipo, as pessoas querem consumir, né, desenfreadamente as coisas. Não se escandalizam. Consumismo exacerbado. Né? A bênção do carro, não sei o quê. A bênção do carro, a bênção
do Exatamente. emprego, da carteira de trabalho. Que é uma isso, prostituição horrorosa Não, exato, dos valores é, do coração, da alma. Exato, né? quer dizer, a função religiosa, a experiência religiosa às vezes tem como função que eu passe no concurso público, que eu pague minha dívida, né? Exatamente. Isso promove um Deus injusto. Porque como é que eu vou orar a um Deus Que pra burla eu- o sistema para que burla o sistema para me fazer entrar na frente do outro? O político que faz isso é corrupto. Aham. Mas Deus, né? Deus pode, né? Deus pode Tá? por Por passar exemplo, na frente dos outros. nós assistimos via jornal há uns 2, 3 anos atrás, um grupo de evangélicos recebendo propina e depois de receber a propina fazendo uma oração agradecendo a Deus pela propina que havia recebido. A oração da propina. A oração da A oração propina, da propina. lá nos Correios, né? Aquela coisa dos Correios que deu. Toda Uma coisa que eu queria ter dito e acabei não falando, acho que é importante, porque aí para a gente entender como que o conservadorismo ele é fácil, ele se propaga com facilidade, me faltou a palavra, é na fé cristã, ou na fé, ou nos assuntos religiosos. Porque a religião, ela nasce de uma busca específica, a segurança. O mundo é perigoso, a noite é feita de trevas, né? O mundo é injusto, a vida é assustadoramente imprevisível, os acidentes estão aí, nós clamamos por um mínimo de segurança, nós buscamos fronteiras, né? Bem Sim. demarcadas, para dar a gente uma sensação mínima de que a gente está sobrevivendo mesmo, que a gente tem esperança, né? E aí, quando você fala de segurança, qualquer tensão, ela compromete o projeto de segurança. Você receber pessoas diferentes numa comunidade, cujas diferenças o conservadorismo ou criminaliza, ou maligniza, né? Repudia, tem escrúpulo moral, você vai gerar insegurança, necessariamente. Então, você ter dentro de uma comunidade evangélica um casal homoafetivo vai gerar tensão. Babar o projeto religioso. Babar, cara, qual é a segurança que você tem? Só que esse projeto, ele a longo prazo é maligno. Jesus avisou. Se você quiser salvar a sua alma, a sua vida, perderá. Então, em nome de você buscar essa segurança absoluta, você vai morrer, vai matar. Que é sempre o paradoxo da igreja. A gente, apaixonado por oferecer segurança às pessoas, mata, atropela, a vida, esmaga a própria vida, a sua. Porque o cara que se levanta hoje e briga e põe o dedo na cara, amanhã ele descobre que o filho é homoafetivo, ou ele enfrenta um acidente, passa uma crise, perde o emprego, né? E agora? Né? Ele mesmo criou uma condição sufocante, desesperadora, né? Eu conversava esses dias com uma pessoa, um rapaz, na internet. As conversas estão sendo muitas, inclusive, nesse período de moralismo esmagador. E esse rapaz, ele dizia que o pai dele, ele falou, pai, mas o Bolsonaro está dizendo que ele preferia o filho morto, ele falou que preferia o filho morto a que fosse homossexual. Né? E aí sim, por diante, aí você concorda com isso? Eu falei, concordo. Mas as pessoas vão matar e tal, ele falou assim, melhor que morra. Sim. Quer dizer, matou a vida, cara, em nome de salvar a vida, o cara matou no princípio. Porque há um processo de dessolidarização nesse discurso. Sim. Né? Quer dizer, um discurso que é intolerante, portanto, pouco caridoso, né? E nesse discurso pouco caridoso, pouco amável, pouco capaz, digamos, à graça, né? Termina um processo de dessolidarização. Sim. Né? E, enfim,
Sim. Se há um desamor, digamos assim, há um espaço exatamente para violência, para imposição. Porque ou você ama ou você tem segurança, né? As duas coisas você não vai conseguir, né? Não vão ser. O amor geralmente termina na cruz. Eu, Né? Eu acho que a cruz é um bom caminho para o cristão. Ou não? Né? O projeto de Jesus é um projeto do amor. Né? O projeto da vida, o projeto do amor. Sempre que alguém se levanta contra a vida e contra o amor, ele está contra o projeto de Jesus. Contra o projeto de Jesus. Então, nós estamos com um problema seríssimo que eu vejo no mundo religioso evangélico e católico também, mas eu quero falar da minha turma, né? Que é onde eu estou, do meu lugar, que as pessoas, com esse crescimento, esse boom da igreja evangélica, muitos oportunistas penetraram na igreja para cooptar politicamente seus projetos de poder. Antigamente se falava aqui no Nordeste, no Ceará, de currais eleitorais. Hoje nós temos verdadeiros apriscos eleitorais, onde pastores fazem propaganda descaradamente, colocando vídeos, colocando banners, distribuindo panfletos, folhetos e dando orientação em quem você deve votar ou não. Isso, e perseguindo quem perseguindo quem é contra. Isso é grave. Né? Que essa é a coisa mais grave, né? Quer dizer, não sei se é mais... Agora tem a ver... Porque, assim, essa perseguição me parece que é um pouco diferente, por exemplo, da pressão dos empresários que, por exemplo, reuniram seus funcionários e isso é uma coisa. Mas me parece que quando um sacerdote, um líder religioso, aquele a quem, de algum modo, eu amo, né? Nessa dimensão do amor de Deus, de algum modo me mobiliza, eu acho que mobiliza em mim uma outra coisa, que é a culpa, um certo sentimento de falta. Né? Porque o discurso é sempre esse, né? É um discurso que, bom, um cristão não pode fazer isso, um cristão não pode votar em fulano, né? Por isso que se cunhou o termo abuso espiritual, porque tem a mesma lógica que você acabou de dizer. Quer dizer, piedade pervertida, né? E o abuso, sim, piedade pervertida e o abuso espiritual, porque é alguém que deveria proteger. Portanto, tem um crédito, ele tem um crédito que poucos têm. O pastor tem um crédito de confiança que a maioria das pessoas não tem. É dado a ele pela promessa que ele faz, né? Como sacerdote, como mentor espiritual, como, né, alguém que está ali para conduzir. E aí, quando ele usa isso para atropelar o outro, né? Quando ele usa isso para fazer picuinha, para eliminar os diferentes, né? Para culpabilizar no sentido mais, digamos, mais fundo da alma, porque, na verdade, né, se a gente pensa aqui a metáfora de São Paulo do coração como lugar da fé, né, quer dizer, é uma culpa, mobiliza um processo de autoculpa, né, no coração, né, no lugar mesmo da fé. Hoje eu vejo as pessoas nas igrejas trabalhando com duas categorias para dominar as pessoas. Medo e culpa. Né? Então, você provoca medo nas pessoas e culpa, e elas ficam ali subservientes. Né? E quando Jesus nos ensina que a gente deve libertar as pessoas do medo e da culpa. Do medo e da culpa. Então, um verdadeiro cristão é um cristão e diz isso radicalmente, né? Isso é um projeto radical do Evangelho. Né? Não pode, o cara não pode fazer isso e dormir em paz. Porque a Bíblia diz que o amor lança fora todo mundo. Mas às vezes a pessoa faz isso e dorme mais rico, né? Não é rico, cara. Mas é o que a gente quer acreditar, né? Você já ouviu alguém falar assim, eu tenho certeza que essa pessoa, na hora que colocar, eu tenho fé que na hora que ele colocar a cabeça no travesseiro, eu digo, cara, eu não tenho essa fé. O cara vai dormir roncando porque encheu o bucho, né? E está vivendo uma vida especial, privilegiado. Mas, assim, a gente quer acreditar que em algum momento resta ali, né, sim, com certeza, um sentimento parecido com o da vocação, que ficou para trás, ficou colocado em segundo plano, foi relativizado, né? Não é possível, porque você assustar uma pessoa...
Mas a gente não Para pode manipular. pensar, vamos de novo assim, mas esse pastor, esse líder religioso, esse sacerdote, ele não estaria acometido, ele mesmo, de medo, de uma profunda insegurança, ainda que seja uma insegurança que, Alguns casos, né? de algum modo, se satisfaz com o fortalecimento da instituição, porque a instituição, quando ela é grande, ela protege. Né? Não existe, sim. Existem bons corações. Eu falei, mas Sim. eu gostaria de dizer. Não. Não, eu não estou duvidando que haja bom coração. É uma outra coisa. Assim, que a gente está falando assim. Eu estou querendo retomar a linha da minha pergunta anterior. Bom, a experiência social do mundo moderno, que é de insegurança, e talvez seja, portanto, uma experiência que diga bem da condição humana mesmo, que é de insegurança. Sim. Né? Enfim, como Pascal diz, de um vazio tão grande que é o vazio do que falta, o absoluto. Portanto, somente Deus poderia, ou poderá, ou pode preencher. Né? Mas, então, se é que essa insegurança que faz com que as pessoas se congreguem em comunidades religiosas, cuja linha é mais fundamentalista, etc., porque ali encontraria também uma segurança, enfim, um certo apanagem para os seus medos, para a sua fragilidade. Será que também o líder religioso, eu fiquei meio culpado quando eu joguei grosseiramente, ele dorme mais rico. Né? Bom, enfim, eu acho que não se pode vulgarizar assim também. É uma meia culpa. Em alguns casos, sim. Será que ele mesmo não... Eu frequentei esses ambientes com fartura. Então, eu sei do líder que é ele também vítima desse pânico e ele também age movido pela convicção de que ele vai salvar o seu rebanho, salvar o Brasil do demônio vermelho, né, que tem que ser varrido. Ele acredita nisso com paixão. Né? Mas tem, e aí eu diria, esses são mais frequentes porque eles estão ocupando os espaços de poder das igrejas mais altos, das grandes igrejas, e eu os conheço, e eles negociam, e a negociação ela é feita em cifra, em dinheiro. Assim, não são esses a que a gente está se referindo, que se move de algum modo pela caridade, mas na via do medo e da culpa. Não são esses. Tá falando eles usam o medo e a culpa dos outros, mas usam cinicamente. Eles usam como recurso fácil de manipulação para executar o plano sórdido de manipular o povo. Eles existem. Né? Esses são charlatães. Esse é um tipo. E isso. Aí a minha pergunta é, a qual você já se referiu, enfim, mas há um outro, digamos assim, né? É o cara que acredita ele mesmo precisa da, como ele diz, da obra, né? Porque eu conversei já com, enfim, devido à experiência familiar, terminei conhecendo muitas pessoas na casa, né? Nas casas de minha família e tal. Eu conheci desde pessoas que, de fato, assim, pessoas muito simples, de uma fé muito simples, mas sem grandes ambições, embora muito supersticiosas, muito, né? Muito temerosas e tal, mas também pessoas que é mais ou menos assim, ou eu estou aqui desse jeito, ou eu estarei no vício do álcool, da droga. Quer dizer, me parece que o discurso para o outro é também, antes de tudo, um discurso para si mesmo, porque ele mesmo tem medo de que possa enfrentar de um modo mais, digamos, autônomo, um pouco mais livre, digamos assim, né, o mundo moderno. Né, com todos os desafios que o mundo moderno nos põe a todos nós. Né? Eu acho que os dois problemas foram enfrentados por Jesus. Né? Por Jesus, por Paulo, por Pedro, por João, já que a gente fala em fé cristã. Estamos falando de fé cristã. Por nós, né? De você lidar com o sujeito inescrupuloso. Jesus, tem alguns xingamentos de Jesus que são comuns, né? Raça de víboras. Né? É um negócio pesado, né, cara? Eu gosto dos xingamentos de Jesus. Mas porque... Na verdade, eu gosto de tudo que aquele rapaz disse. E aí, quando o cara xinga os sacerdotes, é um xingamento dos profetas, o cara xingá-la, os sacerdotes, os reis com frequência, né?
era sempre essa alternativa mais anárquica da espiritualidade dos hebreus, né? Ele estava ali mesmo para provocar tensão do povo com os sacerdotes e os reis, né? Porque tem essa condição privilegiada. Agora, então Jesus enfrentava esse pessoal, ele os denunciava, né? Mas ele também enfrentava a consciência perturbada, né, de um líder. Você tem, por exemplo, o encontro de Jesus com um homem, né? Um homem que é rico e que diz: olha, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Né? Eu já fiz tudo certo. Então, o discurso do cara é sincero. Ele fala assim: eu faço tudo direitinho. Altamente legalista, né? E é como se faz em toda a conformidade exterior. É como se faz assim: eu faço tudo certinho e não está sendo suficiente. Né? O que está de errado com essa fé? E aí Cristo fala para ele assim: cara, vende tudo que você tem, dá aos pobres. Cristo propõe a ele uma experiência fora da fronteira, né? Fora do aprisco, né? Uma experiência vertiginosa. Vende tudo que você tem, dá aos pobres. Que é a mesma que ele fez a Pedro, né? Sendo que Pedro não era rico, mas disse: larga o teu trabalho, né? Larga a tua família, teus filhos, me segue. A Pedro para os discípulos de um modo geral. Quer dizer, esse é o chamado dele. Né? Que não é, me parece que não é um chamado de uma certa estabilidade econômica e social, do prestígio, etc. E aí você tocou no ponto, porque o que acontece hoje, né? O que acontece hoje é justamente essa violação da vocação de Jesus para os seus seguidores, né? Eu hoje vejo na igreja duas categorias de pessoas. Pessoas que são seguidores de Jesus, discípulos, pessoas que querem ir após ele, que estão dispostas a sacrifícios, como abandonar as redes, deixar a coletoria, como Mateus, né? De restituir o que roubou, como Zaqueu, né? Para um encontro com Jesus, para andar, caminhar com Jesus, na proposta de Jesus, na proposta do amor, na proposta da vida, como ele diz, né? E dos pobres, né? Porque ele diz assim: vinde após mim. Não é isso que eu quero dizer. Ele diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Né? Então, a proposta de Jesus é de você deixar esse jugo pesado, que era posto pelos fariseus sobre os ombros das pessoas religiosas, né, simples daquela época, que eram exploradas pelos fariseus e pelo sistema religioso, para uma espiritualidade leve e livre, sem culpa e sem medo. Que se trata de libertar da culpa e do medo. Do medo. Então, esses são os discípulos de Jesus. Esse é o convite de Jesus, a vocação de Jesus para as pessoas, né? Vocação de caminhar com ele dentro da proposta de reino dele, não dentro de uma proposta de poder. Que é o que a violação é essa, que hoje nós temos uma igreja que a gente chama de devotos de Jesus. Muita devoção a Jesus. Sim. Sem um compromisso. O devoto... ainda é uma relação externa ao projeto. Como quem assiste, como quem contempla. Exatamente. Até porque Jesus não queria devoto. Exatamente. Nunca quis. Adoradores. Nem combinava. Você consegue imaginar Jesus chamando o pessoal: vem, bora, né? Mais alto, mais alto. Mais alto. Ele quer imitadores. Ele quer gente que se deixe influenciar pelo projeto de vida dele. O projeto de Jesus nunca foi fazer uma comunidade de adoradores, mas uma comunidade de gente que ama, gente que o segue com coragem, né? Que é um outro projeto. Gente, eu não fiz uma pergunta ainda. O som tá bom, pessoal? Tá dando para vocês escutarem legal? Tá bem? Então, desculpe, pastor. Vamos continuar. Imagine Jesus na cena
do massacre de Dandara. Né? Jesus ali naquela cena do massacre de Dandara. Porque ele teve numa cena assim, com uma mulher que foi apanhada em flagrante adultério. Né? E com aquela mulher que foi apanhada em flagrante adultério, Jesus fez a defesa dela. Jesus a amou, né? E a absolveu. E as pessoas que estavam ali com pedras na mão, com porretes para apedrejar aquela mulher, né, determinar a pena de morte dela, né, saíram de perto depois de ouvir as palavras amorosas de Jesus. Se Jesus estivesse naquela cena lá da Dandara, eu acredito que os seus executores estivessem fisicamente, porque espiritualmente ele estava lá. E ele não estava com os apedrejadores, ele estava com a Dandara. Na hora que Dandara agonizou, Jesus estava com ela. E é interessante que a mulher, você falou, mulher que foi flagrada em adultério, né? É que Jesus ele liberta essa mulher pela dúvida, né? Não foi pela convicção. Ele não fez a revelação de uma grande verdade, a nova doutrina. Ele colocou em dúvida todo mundo. Ele foi a insegurança que a gente quer muitas vezes abolir na vida religiosa, foi a insegurança que salvou, porque assim, quem não tiver pecado, tira a primeira pedra. Ai, ferrou, né, cara? Todo mundo tem. Lá lascou. E não é nem o pecado enquanto pecado original, não. É o pecado já produzido pelas outras pessoas. Mas eu queria fazer uma observação aqui, né? Eu não sei quanto tempo vai durar a nossa conversa, para que a gente não perca essa chance de fazê-lo. Nós temos mais uns 10 minutos. Pronto, a religião, ela tem uma linguagem simbólica, poderosa, serve com muita força para engavetar, né, as ideias, encaixotar para o conservadorismo. Mas a religião, a fé cristã, também é um espaço de subversão Revolucionário. Historicamente, Sim, importante. Então, o trabalhismo, que ainda hoje precisa ser revisto, mas a gente está salvando ele pelo menos, né? É tanta loucura acontecendo que até o trabalhismo a gente quer salvar, mesmo que ele seja um movimento um tanto quanto anacrônico. Mas o trabalhismo deve muito ao protestantismo, à influência reformista na Inglaterra. Né? Vamos falar de Martin Luther King, Rosa Parks, a força que o evangelho teve. Simone Weil. Né? Os milenaristas medievais. Né? Dietrich Bonhoeffer, no nazismo, né? Não, ele falando Dietrich Bonhoeffer, ele um pastor protestante, e a produção dele até hoje, foi curtíssimo, ele morreu aos 40 e poucos anos, né? Mas foi um negócio que até hoje é à frente do tempo, né? Convida a gente a repensar a fé. Então, assim, a fé cristã, ela não pode ser reduzida ao conservadorismo. Com certeza. A fé cristã, ela é uma usina de sonhos, de subversão, é uma metáfora capaz de fazer a gente imaginar outros mundos. Quer dizer, essa coisa que Paulo diz, né? Na carta aos Romanos, né? A substituição da lei da carne pela lei do Espírito, né? Lei do amor, quer dizer, sim, isso é uma postura profundamente antitradicionalista. E subversiva. Falando de Império Romano, cara, que a lei é um eixo fundamental do Império Romano. E ele diz, a lei mata. Ora, que lei era? A lei do Império Romano mesmo, não era só a lei de Moisés, não. A lei do Império Romano mata. O que liberta a gente é a liberdade. Então, o conceito de liberdade que inaugura uma tradição. Isso. Que não existia. Que aliás, o conceito com o qual a gente trabalha ainda hoje, redireciona, rediscute, de algum modo, é a invenção do cristianismo. Sim. Inclusive a igualdade de gênero. Ele vai dizer... Eu não sei o que esses crentes fazem com esses versículos da Bíblia, cara. Porque isso é por exemplo, outro, né, que é escolhido. Claro, sempre. A gente, inclusive, né? A gente, inclusive, tem que escolher, tem uns versículos na Bíblia que são terríveis, né? Faz parte de uma cultura que não é mais a nossa. Mas quando Jesus fala, quando Paulo diz que em Jesus
Não há homem nem mulher. Não há grego nem bárbaro. Não há Escravo. judeu nem gentil, nem escravo nem livre. Cara, o conceito de liberdade aí... E a fundação do conceito de humanidade. Tira o né? fôlego, Porque cara. já não se trata mais nem de judeus nem de gentios, se trata do homem, então, Do simplesmente. homem, exato. Né? Portanto, um conceito do humano genérico, né? E, portanto, de liberdade. Sim. Né? Sim. Tem algumas perguntas. O pessoal começou já a fazer algumas perguntas. Peraí, deixa eu voltar aqui. Eu não vou começar das primeiras, não. Eu vou começar do... A professora Alba Liarte está parabenizando a transmissão, o nosso bate-papo. Um abraço, Alba. Eu quero dizer para as pessoas que não puderem assistir agora, depois o próprio sistema do Facebook, ele renderiza e mantém na página, tá certo? Nós vamos, inclusive, continuar compartilhando após o final da transmissão. De modo que o Átila Andrade, ele pode ficar tranquilo que depois... Minha filha está ali, Ana Clara. Ana Clara Cabral, aplaudindo. A Kévila. E tem uma pergunta do Edson Sá. Se falou na relação, que eu acho que é um pouco do que a gente começou a falar agora, Edson. Falou da relação entre conservadorismo e religião. E o conservadorismo foi visto, pelo menos essa relação, como relação de proteção aos princípios religiosos. Mas nisto ele não ataca os próprios princípios religiosos. Eu acho que é o que você estava falando na tentativa de manter a vida, mata-se. Exatamente, ataca os princípios religiosos, porque não se sabe o que fazer, né, com o diferente que está diante da pessoa, né? Não sabe o que fazer. E se ela viver esses princípios com mais atenção, os princípios de Jesus são de revisão sempre das regras. Isso. Conclui que eu estou perguntando fazer sobre isso. Né? Ele vai dizer assim, é clássica as locuções de um dos sermões dele. Vossos pais vos ensinaram que, eu, porém, vos digo que. Né? E ele propõe, inclusive, assim, a justiça de vocês tem que exceder a dos fariseus. A justiça dos fariseus era a justiça da regra, né? Tal e qual rigorosa. Eles têm que ir além. A letra da lei. Ou seja, o que é que vai além? Pronto. O que vai além? É a liberdade. O que vai além da rigidez da lei só pode ser outra coisa. E sempre que alguma coisa que sempre que o diferente apresenta, a gente está falando de uma experiência de amorosidade, né? Sempre. Então, sempre que o diferente se apresenta, transcenda a regra. E aí eles não conseguem. Eu acho que é isso que o Edson Sá sugeriu. Compromete os princípios que estão... O cristianismo, quando quer ser cristão demais, deixa de ser cristão. Exato. Pois não haveria aí exatamente, porque me parece, eu não conheço muito, mas me parece que tem uma hermenêutica, que Paulo funda uma postura hermenêutica, segundo a qual toda a Torá, todos os escritos anteriores só ganham significado ou um lugar de interpretação adequado a partir da experiência do Cristo. Exatamente. Né? Por isso nós dizemos que Jesus é a chave hermenêutica. Imagina se de compreensão da Bíblia inteira. Né? Imagina então, se me parece que assim, isso não significa... Porque me parece que essa experiência evangélica, em geral, mas católica, evangélica, enfim, né? Quando se refere ao Velho Testamento, está preso à letra do Velho Testamento, sem justamente pôr-se nesse lugar de interpretação adequado, que é o do amor, né? Que é do corpo. Tira da letra e põe no corpo. Sim. É Cristo. E o Cristo, João vai dizer assim, e o Cristo encarnado. Se você desencarnar Jesus, ferrou, meu. Ou seja, se tirar Jesus do mundo dos homens, do mundo real. Jesus que tem não é apenas a palavra, que nós vimos, mas é o Logos encarnado. Nós vimos, ouvimos e tocamos. Jesus erotizado, corpo, sensibilidade, erotizado no sentido de sensibilidade, sim. sentidos, né?
Sem o qual não há afeto. E aí, quando Não há corpo, afecção, não há afeto, não há proximidade. pronto. Né? Se o lugar de compreensão é o corpo de Jesus, né? Então você precisa sempre deslocar da regra para a vida, a mais concreta, a mais pulsante vida. E aí é que está o grande desafio. Esse é o lugar do excesso, de exceder a regra, de exceder a lei dos vossos pais. E no oral que você falou, Paulo vai dizer, a letra mata e o espírito vivifica. Novamente, muito subversivo. Não me fale de fé conservadora como sendo regra. Ela é conservadora. Acho que às vezes alguns conservadorismos são estratégicos, são saudáveis em alguns momentos, né? Senão você tem uma vida hemorrágica, né? Tem que coagular em algum momento. Sim. Mas assim, essa coagulação não pode ser maior do que a vida, senão vira morte, né? Senão você vira um defunto. Coagulou tanto que morreu. Sim, exato. Né? Mas também você não pode cair em hemorragia. Então, assim, claro, é uma tensão. Tem uma coisa do Nietzsche que diz mais ou menos isso. Ele diz, bom, eu que sou mais radical discípulo de... O Gustavo Costa está me escutando, pode me corrigir, Gustavo. Eu que sou mais radical. Quando se fala de Nietzsche, qualquer um corrige, brother. De Heráclito, tenho que me proteger assumindo uma perspectiva. Enfim, se eu conceber que o mundo é apenas fruição, e o mundo é isto, mas como eu posso me localizar no mundo a partir de uma perspectiva que me possa, portanto, me permitir agir no mundo. Sim, né? Sim. Então, eu acho que talvez o lado bom do conservadorismo, quer dizer, ter um ponto de vista, ter um lugar a partir do qual eu me coloco, me relaciono com o mundo, ajo no mundo, né? Sim. Ainda que isso não dê segurança nenhuma. Né? É assustador, mas é uma condição de sobrevivência, não é? E Cristo fala assim, vamos falar mais da fé cristã, né? A gente não falou de outra coisa até agora. É verdade. Não, vou falar da fé cristã. Por falar. Eu pensei que você estava dizendo, vou falar da fé cristã. Por falar da fé cristã, vamos de Bíblia. Há uma cena em que Jesus ele recebe uma visita, já está próximo da prisão dele. Todo mundo sabe que o caldeirão ferveu e que vai derramar. Todo mundo se fala disso, ele já começa a preparar os discípulos, vamos prender e vamos matar. Né? E aí ele recebe a visita de gregos interessados nele, não sei que interesse é esse, o texto não diz. Esses gregos conversam com Filipe, né? E Filipe é que os apresenta a Jesus. Ponte, né? A gente não sabe o que eles disseram, mas o que eles disseram teve uma resposta. A resposta a gente sabe. Ele falou assim, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Se morrer, produz fruto. É uma proposta radical de vida, né? Do risco, da insegurança. Inclusive de dizer assim, qualquer instituição precisa morrer em algum momento. Sim. Qualquer uma. Porque senão quer dizer, o compromisso, digamos, reificado com a obra morta. Exatamente. Senão ela vive e as pessoas morrem. Quando ela vive a qualquer custo, vai morrer gente. Inclusive determinadas formas de igreja. A história tem para dizer isso. Todas elas morreram. Todas as religiões experimentaram mortes, né? Na sua trajetória. Inclusive, mesmo as que se reinventaram, né? Conheceram estruturas que fizeram água. Então, de fato, a fé cristã ela faz essa proposta. A gente vai ter que lidar com morte e ressurreição sempre. Com perda, com aniquilamento, muitas vezes, para que a vida seja salva. Inclusive, de preferência que morra o corpo doutrinário, né? Os corpos doutrinários, para que as pessoas tenham chance de encontrar vida, de serem porque salvas. também há quem se dá a doutrina, né? Não apenas a lei, A doutrina. mas a doutrina se algo a que se manter, né? A que se manter encarnado, né? Corporificado, como você, enfim, no mundo, no espaço, no tempo,
né? Vamos ver se tem alguma outra pergunta. A Beth também está dando um alô ali, está assistindo. Minha esposa, Elizabeth Viana Cabral. Elizabeth. Um elogio ao marido, ao amor. Esse cara é fera. Tá certíssimo. Outra vez foi com Alto. E aí tinha uma mensagem da filha dele que eu só li no final, porque ele se emocionou, como eu imaginei que ele ia se emocionar. Eu guardei a mensagem para que o coração não interrompesse o entendimento dele durante a discussão, né? Tem uma pergunta anterior. Quando você está procurando a pergunta, deixa eu falar. Tá, fala. A gente está tendo uma experiência muito curiosa na Bethesda, nesse momento. Sim, gente, não esqueci de dizer, mas vocês devem saber, são 2 pastores da Bethesda. Né? Da Igreja Bethesda, aqui em Fortaleza. É que a gente perde muitas pessoas, e a gente entende, compreende. Eu não quero diminuir o valor das pessoas que saíram, porque temos posições ditas progressistas, né? E agora, na época dessa polarização, isso ficou muito evidente, e muitas pessoas saem descontentes, acham que a gente tinha que ser uma posição mais conservadora, da grande massa evangélica. A Bethesda é uma igreja que tem um posicionamento crítico com o grande mundo evangélico. Mas, curiosamente, nesse momento, em que tem muito crente que perdeu lugar na sua igreja por causa da onda fascista e ultraconservadora que a gente está experimentando e que está enchendo as igrejas, né, massificando as igrejas, curiosamente, essas pessoas estão nos procurando. Sim. Domingo após domingo. Feridas. Como um lugar de acolhimento. Eu nem sei se... Porque eu imagino que deve ser uma dor horrível. Você passa anos num compartilhamento de amor e de fé, e de repente você é o que deve ser excluído porque tomou uma posição. E mesmo que não seja excluído, que nunca é, geralmente não é oficialmente, é levado a excluir-se. É questionado na fé, é tratado como um rebelde, uma pessoa que compromete, né, a harmonia da igreja. E a pessoa sem lugar, porque ela tem consciência. Ela diz, eu não acredito nisso que está sendo dito aí. E ela fica devastada. Então, assim, é curioso isso, porque você tem, sim, a religião que é conservadora e ela pode ser capaz de se associar, como na época do nazismo alemão. As duas igrejas, protestante e católica, se associaram e legitimaram, né, o social nacionalismo, né, de Hitler. Fizeram vistas grossas para as maldades que foram feitas. Você tem essa religião aí que é capaz dessas atrocidades, mas você tem a religião do Martin Luther King, do Mahatma Gandhi. Você tem a religião da Madre Teresa de Calcutá. Na boa, cara, você tem a Bethesda, bicho. Fiz a propaganda agora grande, né? Foi legal a propaganda. Foi mal, mas eu tô tão feliz, cara, de participar de uma fé que é lindamente subversiva, que está aberta à novidade, que tem coragem. Assumimos um risco enorme. Mas quantas perdas, né? Até a experiência do amor erótico, né? Ela é, ao mesmo tempo, de uma certa vertigem, mas o tempo todo você acaba de se apaixonar, você tem uma sensação, ao mesmo tempo, de insegurança. Sim. E, ao mesmo tempo, profundamente mobilizado por aquilo que te dá insegurança. Né? Sim. Por isso você persiste ali. Né? Quer dizer, me parece que... E a fé é isso. Aquilo que você estava dizendo no começo, quer dizer, amor não é o lugar da segurança. Nem do amor erótico individual, nem da agape, desse amor universal. Né? O Václav Havel, ele tem uma frase sobre esperança que ele diz: esperança é ter coragem de lutar, não porque vai dar certo, mas porque vale a pena. Então, a gente tem essa esperança, né, de lutar, essa coragem de lutar, não, independentemente do que se vai dar certo, se não vai, mas porque a gente sabe que vale a pena esse projeto de amor de Jesus
esse projeto de vida, esse projeto libertário, esse projeto que propõe uma espiritualidade leve, sem truculência, sem violência, sem intolerância, sem rancor nem ressentimento, mas ao mesmo tempo perturbadora, né? E ao mesmo tempo perturbadora e questionadora, porque faz a pessoa repensar o tempo todo antigos padrões, não é? Vocês viram a pesquisa de ontem, Bob, né? Nós estamos encerrando, porque assim, o modelo como não é muito confortável assistir Facebook, né? Diferente se fosse na televisão, enfim, tem um conforto, você assiste na rede, comendo pipoca e tal, né? Então, o nosso padrão são 50 minutos. Nós já estamos aqui 1 hora, né? Temos mais aqui uns 5, 8 minutos. Mas, olha, na pesquisa nas últimas pesquisas do primeiro turno, apenas 43% dos evangélicos, eu digo apenas, porque como há uma tentativa, inclusive midiática, de identificar a experiência religiosa evangélica com o candidato da extrema-direita, apenas 43%, em uma das últimas pesquisas, manifestou o voto. Isso deve ter crescido com os disparos de fake news pelo WhatsApp nos últimos dias, né? E na pesquisa de ontem, eu não sei já a partir de que patamar, né, mas uma queda de 7%, de 7 pontos percentuais entre evangélicos. Entre evangélicos. Do Bolsonaro. Né? Vocês acham que, de algum modo, isso tem a ver com uma certa, não gosto de dizer a reação, mas, digamos, de uma certa iniciativa de determinados setores da igreja evangélica, das igrejas evangélicas, no sentido de tomar a palavra pública, de se posicionar, porque de algum modo, como o pastor Tarsilo disse, de algum modo, os setores mais fundamentalistas e ultraconservadores é que tomaram a iniciativa de tomar uma posição. Né? E me parece que o setor que dialoga mais com as experiências do mundo moderno, que tem uma relação, digamos, menos, que tem uma relação não fundamentalista, né? Com a fé cristã, me parece que veio tomar a palavra um pouco, publicamente, um pouco mais... No final agora. No final, né? Inclusive, nós tivemos agora, na semana passada, um encontro. Eu fui convidado para participar desse encontro, né, em São Paulo, com a candidatura, né, com o Haddad, e para conversar. Fica aqui novamente a minha admiração pelo comportamento do Haddad, que foi um comportamento elegante, né, íntegro, né? Ele não ficou fazendo o que muitos candidatos fazem em época de eleição, querer trocar, né? Encarna uma caricatura, né, religiosa, assim, uma coisa caricatural, cheia de cacuete. Ele nada disso. Ele disse: eu não sou evangélico, não é? E tem uma tradição, é uma tradição discreta, cristã. E ele nunca trabalhou politicamente o fato de que ele seja cristão. Extremamente ético. Eu falei, cara, agora sim, né? Agora é que tem a minha admiração, né? Nesse aspecto. Mas eu diria o seguinte, que teve essa aproximação, mas teve também a fala pela fé cristã, ou o ataque de assuntos importantes, porque como pode um cristão fundamentar, por exemplo, como pode um cristão fundamentar a sua opinião na política em cima de fake news? Né? Foi uma coisa que se trabalhou muito. Outra, como é que você vai associar a sua fé a uma candidatura cujo símbolo é a mão que imita uma arma? Como é que você vai apoiar um candidato que defende, ou sempre defendeu, né, a tortura, os assassinatos da ditadura? E aí você teve muitos evangélicos que vieram contar suas histórias. Não sei se vocês tiveram contato com isso. O Ricardo Gondim, que é nosso amigo, inclusive, veio a público, pastor conhecido no mundo evangélico, para dizer: o meu pai foi torturado e foi preso por 1 ano na ditadura. Eu tenho horror disso, aconteceu, como é que você questiona? Né? E aí ele ouviu coisas horrorosas, né? Do tipo, ele mereceu, era um bandido, não sei o quê, né? E aí ele contou a história, e aí eu acho que muitos evangélicos peraí, cara, tem uma coisa errada aqui. A gente não gosta do PT, a gente tem medo de
comunista, ou de vermelho, de esquerda. A gente acha que o PT enfiou o pé na jaca, na corrupção, mas não dá para a gente votar num cara que propõe a violência. Não dá. Então, acho que acendeu um outro escrúpulo, esse escrúpulo não moralista, um escrúpulo ético, Sim. porque é muito mais de princípio. Porque tem a ver com o outro, inclusive, né? A recusa da violência, Pronto. esse tipo de violência, tem a ver com o cuidado do outro. Sim. Né? Como é que eu vou apoiar alguém assim? Né? E tem algumas coisas que foram feitas também. Né? Eu mesmo levantei essa questão. Nada contra uma pessoa se separar. 2, 3, 4, 5 vezes. Eu até fico preocupado, né? Eu acho que é um comportamento que vai trazer muitos prejuízos emocionais para essa pessoa. Mas não tem nenhum tipo de condenação moralista a ela. Tem outras preocupações. Mas o cara que diz defender a família tradicional, e o cara está no 3º casamento, tem uma coisa errada aí, cara. Se ele lê a Bíblia, condena em algum momento, né? Se ele for pela letra fundamentalista da Bíblia, eu vou dizer, uma leitura literal da Bíblia, a Bíblia condenaria esses divórcios. Sim, esses divórcios, né? Que família tradicional é essa? Família tradicional é só em relação à homossexualidade? É só isso, né? Que família é essa, né? Que ele está propondo? Então tem uma questão aí. Então, tem a coisa da hipocrisia. Da que eu falei, da questão da hipocrisia e da contradição, né? Que ele promove violência. Jesus diz, olha, quem quiser andar comigo tem que ser no projeto de pacificador. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Né? Então, o projeto é um projeto de pacificação. A resposta é essa. Essa é a resposta. Né? Então, o projeto de violência contra o projeto de discriminação, né? Jesus está do lado dos injustiçados. Do lado dos injustiçados. Bem-aventurados são vocês quando, mentindo, usando fake news, disserem todo o mal contra vós. Alegrai-vos, exultai, porque eu estou com vocês nesse projeto, nesse caminho. E a coisa foi violenta, né? Eu tenho um negócio assim que, como é que alguém se permite acompanhar uma coisa, e eu não estou falando de evangélico simplesmente, as pessoas em geral, as pessoas se permitem acompanhar um negócio profundamente violento, quer dizer, que expõe de modo falso o que é pior, a vida privada, familiar, sim, do cara, né? Atinge a postura, a postura política, que ele fez isso ou fez aquilo, né? Num diálogo, tem uma coisa assim, como eu tenho um filho surdo, eu participo das lutas da comunidade surda, enfim. E durante muito tempo, quem acolheu os surdos, antes da língua de sinais ser legalizada, foram as igrejas evangélicas, sim, a partir da tradição norte-americana e tal, né? De modo que hoje tem uma grande influência dos pastores de formação mais conservadora sobre a comunidade surda. Sim. Né? E nesse momento de discussão no interior da comunidade surda e tal. Eu participando de um debate no Facebook, né, com pessoas que me conhecem da comunidade surda e tal, uma chegar a dizer o seguinte: não, eu levantei a questão da tortura. E então, de imediato, a pessoa disse: não, tem tortura sim, em Êxodo 2:12, acho que uma coisa assim. Meu Deus do céu. Aí eu digo que é. Aí eu me calei, né, porque como pastor, ela estava junto com o pastor, que eu não vou dizer o nome aqui, enfim. Aí eu fui atrás, o versículo da Bíblia que diz o seguinte, que não, se o ladrão vier lhe roubar e nessa tentativa de roubar morrer, isso não é tortura. Né? A Bíblia não está falando que você deva torturar o sujeito, dizendo que o sujeito que vier roubar pode morrer. Né? Que não será, enfim, não é muito contexto. Mas me parece que tem aí uma tentativa muito... na tentativa, porque me parece que não é mais só conservadorismo, mas na tentativa de se manter em uma certa conformidade com o institucional que supostamente lhe protege, né, as pessoas foram muito longe, estão indo muito longe na admissão da tortura, na admissão da pena de morte, transformar, como você diz, quer dizer,
o negócio da arma como um símbolo público. Quer dizer, as pessoas estão se dispondo a dizer publicamente aquilo que só de modo muito envergonhado se poderia dizer na sala de jantar ou na cozinha, falando baixo para os filhos não escutarem. Né? E hoje se diz abertamente. Né? E isso me parece assim, que tem tem autorizado que todos nós temos algo de agressivo, algo de violento, porque o processo do recalque que é exigido para a vida social, né? Exige que a gente se refreie mesmo, né? Isso de algum modo é guardado. Quer dizer, eu acho que esse freio está sendo, né? Esse limite está sendo suspenso. Perigosíssimo. Perigosíssimo e autorizado por um discurso público, no nível político, e autorizado também religiosamente, o que me assusta. Né? Quer dizer, líderes religiosos que autorizam um discurso político que levantam e suspende o limite. Portanto, você pode agredir, você pode matar, você pode torturar, né? Você pode eliminar, né? O outro do qual você discorda. Sim. E isso não causar susto, né? Não coisa... Espanto, assombro. Né? Assim. Foram feitas umas experimentações agora, eu assisti a 2 delas, vídeos que foram produzidos, e os vídeos nem chegam a fazer juízo. Né? Não chegam a uma conclusão objetiva contra um contra outro. Eles pegaram frases do Bolsonaro, frases clássicas de conhecimento de todos há alguns anos, e colocaram essas frases na boca de pessoas de frente para aquelas que seriam objetos da frase, né? Mulheres, negros, pessoas, minorias. E eu não sei se vocês assistiram. Não. Né? O vídeo é sensacional. Quer dizer, qual é a expectativa de quem produziu? E conseguiu, em muitos casos. Eu acho que isso influenciou. Acorda aí, cara. As pessoas se chocam. Isso é mal, cara. Escutam, né? Nesse experimento, as pessoas que escutam. Não tem graça nenhuma a piada do cara dizer para uma pessoa, não te estupro porque você não merece. Isso é perigoso, isso é mal. Entendeu? E aí os caras choram no vídeo. Eu não consigo dizer até que ponto o choro ali foi totalmente legítimo. É uma experimentação, mas brilhante. A outra, colocar as frases novamente, né, da família Bolsonaro na boca de uma criança. Eu vi. É chocante. Chocante? Eu vi hoje de manhã. É chocante. Que bom que é chocante, né? Exato. Mas tá porque acho que o objetivo disso. é isso. De algum modo a pessoa se espantar. E novamente, não é moralismo aqui. Não é escrúpulo moral. Você falou muito bem, escrúpulo moral eu quero na minha conduta no outro. O escrúpulo ético, eu quero salvar o outro. O bem do outro me toca, mexe comigo. Né? Eu acho que essa talvez seja uma das perdas mais graves que a gente está tendo nesse novo fascismo, ou nesse ressurgimento do fascismo na direita brasileira. E vai dar um trabalhão aí para nós, que temos consciência, para todos nós, para todos os brasileiros e brasileiras, para produzir perdão e retomada de alguns valores e recuperação de alguns princípios. Não vai ser simples. De restabelecimento de limites, vou falar bem conservadoramente, assim, bem, como diria meu pai, restabelecimento de limites e freio, né? Porque me parece que justamente isso. Gente, nós vamos encerrando. Eu vou convidar depois de novo, ou juntos ou separados. Tem uma outra pergunta do Manuel Messias, mas enfim... Essa pergunta ali é legal. Será que o episódio da... Eu tenho muito lugar, cara. Mas vai, Leonardo. Desculpa, cara. Você quer falar sobre isso? Será que o episódio... O Manuel Messias está perguntando. Será que o episódio da perda da Bíblia do Haddad piorou a figura dele perante os evangélicos? É muito difícil você medir isso com precisão, não é? Mas, assim, eu desconfio que ela foi bem resolvida a tempo, né? Eu tenho vergonha dessa questão, essa é a verdade. Porque, cara, esse pessoal tem 2, 3 encontros por turno, por manhã, é uma correria, uma loucura. O trabalho do político é exaustivo, extenuante. Sai do lugar para ir para outro. Vamos supor que o Haddad tenha recebido essa Bíblia. Naquele dia ele estava em Fortaleza e ia para o Crato,
e depois de Teresina. Vamos supor que essa Bíblia tenha sido colocada em algum lugar e esquecida, né? Porque ele disse que não sabe o que aconteceu. Que ela apareceu novamente na mão do deputado do PSL, dizendo que tinha achado... Esquisito é isso. O outro falou que achou bem na mão dele, né? Curiosamente, na mão do adversário político, que estava lá prestigiando o Haddad, né? Quer dizer, mas qual é a minha vergonha? É que a gente precisa dessa imagem boba de uma Bíblia na mão. E desde quando Bíblia na mão de político resolveu o problema do país? Se isso lhe consola, Haddad, uma vez o culto terminou na minha igreja, e depois que a gente fechou o portão, eu coloquei minha Bíblia em cima do carro. E se perdeu. E desci, e quando eu arranquei, a Bíblia caiu e eu perdi a Bíblia. Mas nenhum candidato do PSL achou, graças a Deus. Mas eu acho, sinceramente, que essa recuperação, desconfiança, achismo, ou talvez muita vontade que seja assim, né? Tem esse crescimento, esse decrescimento do Bolsonaro, essa oscilação com os evangélicos, tenha mais a ver com escrúpulos éticos dos próprios evangélicos do que com se convencer de que o Haddad é um bom cristão. Acho que tem mais a ver com eu quero um político que cuide dos direitos das pessoas, que cuide dos mais esquecidos, dos que sofrem, né? E não um político que fica ameaçando quem já está sofrendo na vida, né? Eu espero que seja isso. Uma última palavra. Eita, que esticou o tempo, hein? Desculpa. Não, mas eu queria encerrar com um versículo bíblico, que é o versículo quando Jesus entra na sinagoga de Nazaré e ele diz, repetindo Isaías, o profeta Isaías, ele diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, aos pobres, aos oprimidos, a pôr em liberdade os cativos, dar vista aos cegos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E nós não queremos um candidato salvador da pátria com violência e com truculência e com intolerância. Nós queremos um candidato que seja humano, que olhe para o mais fraco, para o mais pobre, para o oprimido, para a viúva, que olhe para o órfão, para o estrangeiro, né? A gente quer esse tipo de candidato, esse tipo de candidatura. E não importa, né, se ele vai realizar os meus projetos. Eu quero que ele realize o projeto do outro. Pronto. Posso aplaudir, não? Gente, agradecer imensamente. Eu estou com uma alegria muito grande de estar aqui, enfim, ter recebido o pastor Tarcísio, que é um amigo de muitos anos, o Elienay, e que estudou aqui. Ele me lembrou hoje que foi meu aluno durante um semestre. Estava entrando, ele estava saindo. O velho sou eu, cara. Sim, eu estava entrando como professor, você estava saindo. Verdade. Então, gente, é o seguinte, eu peço a vocês, aquilo que eu peço sempre, por favor, espere os minutinhos aí que vai renderizar e divulguem o link no WhatsApp, no Twitter, no Instagram, onde der, tá? No seu grupo do Facebook aí, da escola, da universidade, do curso, do bairro, da igreja, tá certo? E que como tivemos aqui dois pastores discutindo sobre fé cristã e neoconservadorismo, faz o seguinte, compartilha para todos os amigos evangélicos que você tiver, né? Que é para, de algum modo, estabelecer a comunicação a partir dessa linguagem comum, dessa reflexão comum, desses conceitos comuns, tá bom? Gente, muito obrigado. E eu queria, assim, agradecer, então, aos dois pastores mais uma vez e dizer o seguinte, a gente vai fazer um outro encontro desse, uma outra transmissão, sexta-feira, tá? Com a pastora Elizabeth e com... eu tinha convidado a irmã Celeste, que é da Fafifó, não, meu Deus, da Faculdade Católica de Fortaleza. Né? E mas a Celeste não vai poder vir, mas a ideia é que sejam duas mulheres, tá certo? Que de algum modo possa trazer essa reflexão teológica
religiosa e política sobre o momento que a gente está vivendo, mas a gente queria dessas duas denominações, essas duas experiências, uma católica e uma evangélica. Então, sexta-feira, amanhã já começa a divulgar, a gente vai estar compartilhando esse vídeo e divulgando a próxima transmissão, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado.